Olá pessoal, estamos de volta para a segunda aula do mini curso para iniciantes em Ruby on Rails e quem está falando aqui é o Jackson. Se quiser ter alguma informação sobre mim aí, é só acessar esse link, about.me/Jackson Pires. Se você quiser ajudar esse projeto, acesse lá o Mania de Concurseiro e dá uma curtida lá no site, que é o projeto que eu estou mantendo atualmente. Se você também puder divulgar, a gente fica agradecido. Aqui na segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é preciso para trabalhar com o Ruby on Rails. O Ruby on Rails, a gente sabe que ele é um framework desenvolvido em Ruby, como a gente viu na última aula. E o Ruby é a linguagem. Então, basicamente, o que eu preciso ter instalado no meu computador é a linguagem Ruby. Né? Lembrando que a linguagem Ruby é uma linguagem interpretada, diferentemente de uma linguagem compilada, como a linguagem C, por exemplo. A linguagem C, você digita o seu algoritmo e aí compila. Quando você compila, aquilo é transformado em um binário, né, um executável, e aí você usa esse executável. Na linguagem Ruby não, você digita o seu algoritmo e aí o interpretador do Ruby, a máquina virtual do Ruby vai interpretar aquele algoritmo que você escreveu e aí você vai ter o seu programinha funcionando. Então como é que eu faço para instalar o Ruby? Vamos aqui no na nossa internet, e se eu vim aqui no Rubylang, Rubylang, a linguagem Ruby, eu vou ter aqui, vamos abrir aqui o site, demora um pouquinho, tudo bem. Então se eu vim aqui no site, downloads, eu tenho aqui as formas de instalação, né, nos três sistemas operacionais mais conhecidos, mais utilizados, o Windows, o Linux e o macOS. No Windows, o mais utilizado, a instalação mais utilizada é essa Ruby Installer aqui. Eu escuto mais o pessoal comentando ela, né? Vamos lá aqui no site. Opa, achei que era direto no site do Ruby Installer, mas Ruby Installer. rubyinstaller.org. Então, esse pacotinho aqui, para quem está utilizando o Windows, é só baixar e instalar ele, e aí você vai ter disponível a linguagem Ruby no seu computador. No caso do Linux, existem algumas alternativas, né? A mais comum é o pessoal utilizar quando tem um gerenciador de pacotes no sistema do Linux, no caso do apt-get, para quem está utilizando o Ubuntu, por exemplo, utiliza ele para instalar, não sei se aqui vai ter aqui apt-get, né, do Ubuntu, e aí sudo apt-get install Ruby no seu prompt, no seu shell, e aí você vai ter instalado o Ruby. No caso do OS X, eu acredito inclusive que o OS X está vindo já com o Ruby instalado por padrão. Mas, para quem de repente não tem ele instalado, você pode instalar ele também de algumas formas aqui. Tem o RBenv, que é um pouco conhecido na comunidade, que é mais conhecido na verdade na comunidade Ruby, e o RVM também, e o Homebrew. O Homebrew é uma espécie de apt-get, né? Então se você ainda não conhece e utiliza o OS X, dá uma olhada no Homebrew, e aí você vai ver que é só brew, install Ruby, e pronto, depois de ter instalado o Homebrew, que é o programinha que faz a gerência dos pacotes, ok? Por que é que eu não estou me detendo tanto a explicar e mostrar a instalação de cada um desses ambientes? Porque você vai encontrar isso na internet em vários vídeos aí, essa é a parte mais fácil para todo mundo, tá? No entanto, eu vou dar uma dica aqui que é o que a gente vai utilizar no curso, que é o seguinte: hoje em dia, quando a gente tem a mesma máquina, hoje em dia é muito comum a gente ter um notebook para utilizar tanto no dia a dia quanto para trabalhar, a gente acaba misturando as coisas, né? Se você tem um notebook, usa no trabalho, usa em casa, você acaba tendo que instalar, por exemplo, o Ruby, um MySQL, que é um banco de dados, o Postgres, sei lá, e por aí vai. E isso acaba confundindo a sua máquina pessoal com a sua máquina de trabalho, né? Então, aí o que acontece? Acontece que você acaba matando um pouco os recursos do seu computador para poder estar atendendo esse lado que seria o seu lado do trabalho. E aí,
Já há um bom tempo existem o que a gente conhece como máquinas virtuais, né? Por exemplo, tem o VirtualBox, que é muito conhecido e é grátis, que é um, um software de virtualização, né? Muito conhecido. Então, para quem não conhece o VirtualBox, tá aqui, ó. O VirtualBox permite, se você não tem tanta intimidade, permite, por exemplo, que eu esteja, deixa eu ver essa figurinha aqui, o que ele está mostrando, ó. Windows 7 rodando um Ubuntu, né? Está muito lento aqui, né? Não abriu? Vamos tentar esse outro aqui, vamos ver se ele... tá difícil aqui, não sei porque não está abrindo, mas vamos ver aqui, VirtualBox. Eu dar uma olhada aqui nas imagens. Com VirtualBox eu posso, para quem não conhece, como eu estou dizendo, para quem conhece isso aqui é besteira, mas eu posso estar, por exemplo, utilizando o meu Mac, como eu faço aqui, e ter o Windows rodando dentro do Mac como uma aplicação qualquer. Não é? Eu até brinco com os alunos que estão começando lá no primeiro período da faculdade, que imagina que você tem o seu Windows, você precisa e quer conhecer o Linux, ainda não conhece e fica com medo de instalar o Linux por padrão, né? E aí o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente instalar o Linux como se fosse um programinha à parte, abrir o Linux ali como programa à parte e utilizar. É isso que o VirtualBox vai lhe proporcionar. Então, se você não conhece, dá uma pesquisada sobre o VirtualBox e você vai ver que é bem interessante utilizar uma máquina virtual separada, e aí você pode colocar tudo que você está trabalhando nessa máquina virtual. E aí quando você desliga essa máquina virtual, sua máquina pessoal, vamos dizer assim, vai estar disponível com todos os recursos que ela possui e não vai ter aquele monte de cacareco que você precisa utilizar no seu trabalho. Lembrando que para ter uma máquina virtual você tem que ter uma máquina um pouquinho mais parruda, né? Principalmente no que diz sentido à memória RAM. Né? Uma máquina aí com 4 GB de RAM é o mínimo aí para você estar virtualizando uma máquina qualquer. A gente aconselha de 8 aí para cima para poder ficar bem tranquilo. Eu, particularmente, na minha máquina aqui, acho que eu tenho 8 GB de RAM e aí eu consigo virtualizar sem problema algum. Ok? Bom, um passo à frente dessa virtualização aqui é uma ferramenta que a gente chama de Vagrant, né? Ou Vagrant aí no português. Então esse Vagrant, ele nada mais é do que um software que permite você abstrair o uso do VirtualBox. Como assim abstrair o uso do VirtualBox? Eu consigo utilizar o VirtualBox através do prompt de comando, através do shell, certo? Isso já era possível, mas a sintaxe utilizada pelo VirtualBox na linha de comando era um pouco complexa, a API, como o pessoal chama. Era um pouco complexa, o pessoal não gostava muito. Aí teve um camarada lá, que eu não sei quem foi, que decidiu melhorar essa forma de trabalhar via prompt e criou o Vagrant, que é o camarada que vai fazer essa abstração. E aí o que é que a gente faz? Geralmente a gente utiliza ele em conjunto com o VirtualBox, ou seja, o Vagrant, em conjunto com o VirtualBox, para estar disponibilizando uma máquina virtual através do prompt de comando, que é o que a gente vai utilizar mais, para poder estar utilizando o nosso Rails. Tá certo? Uma dica que eu vou dar aqui é vocês procurarem um tutorial na internet. Coloca assim, ó, Simples Ideias Vagrant. E tem colocado aqui, ó, Simples Ideias Vagrant. Você vai achar esse tutorial do Nando Vieira. Ele fez um ótimo tutorial aqui, já segui algumas vezes, já recomendei. Né? Ele fala o que é uma coisa, fala o que é outra, pede para você instalar o VirtualBox, pede para você instalar o Vagrant. Diz que a máquina virtual, porque a ideia do Vagrant aqui é que você pode criar uma máquina virtual e disponibilizar para as pessoas. Então, o Nando Vieira ele fez uma máquina virtual já completa, com tudo direitinho, né, com o Ruby, o Rails, etc. E disponibilizou. Então, basta você instalar o VirtualBox, depois instalar o Vagrant, baixar esse pacote aqui, né, ou dar esse comando todo, porque ele já baixa. Eu prefiro geralmente baixar o pacote e depois dar esse comando apenas com o nome do box que foi baixado. E aí você completa a instalação, como ele vai dando as dicas aqui. Para quem usa o Windows, vai ter que utilizar o put aqui, que é um cliente SSH, para poder acessar a máquina. E aí, depois de instalado o Vagrant, você vai ter disponível uma máquina com esses recursos aqui, ó. O Vim, o MySQL, o Ruby, o Rails, o Sphinx e por aí vai. Ok? Então,
Só relembrando, eu vou estar utilizando o Vagrant em conjunto com o VirtualBox para a gente poder estar desenrolando aqui o curso. Tá? Eu não, infelizmente não vou cobrir essa parte de como fazer toda essa instalação, mas esse tutorial aqui é matador, né? Dos que eu vi na internet eu considerei o melhor. Então, sugiro que vocês deem uma olhada nele e façam essa instalação aqui para a gente poder começar a trabalhar com o Rails. Então eu falei aqui sobre a linguagem Ruby, como instalar ela, né, onde você pode procurar fazer a instalação, e falei que o melhor na verdade, estou dizendo aqui que o melhor na verdade é a gente ter uma máquina separada, como eu trabalho hoje. Eu tenho uma máquina virtual com meu ambiente de desenvolvimento. E aí quando eu desligo ela, eu tenho minha máquina só para mim. Ok? Só lembrando que quando você tem instalado o Ruby, se você der o comando ruby-v, você vai ter o Ruby que está instalado na sua máquina. Ele retorna aqui a versão, a revisão, o patch e tudo mais. Ok? Aí um outro detalhe para finalizar é que quando você instala o Ruby, você tem disponível uma coisa chamada RubyGem. Então vamos procurar aqui RubyGems. A RubyGems, o que é? Ele vai ser o nosso gerenciador de pacotes do Ruby. Então, o que é o gerenciador de pacotes do Ruby? O RubyGems, esse nome Gems, Gem na verdade, né? Ele vem do seguinte: Ruby é uma pedra preciosa, né? E aí gema é uma pedra preciosa. Então o RubyGems é justamente as gemas Ruby, né? É só para fazer essa alusão. Aqui você está trabalhando com gems, né? Com gemas, com pedras preciosas. A ideia mais ou menos é essa. E aí o RubyGem se encarrega de estar gerenciando todas as gems, a gente chama gems, né? Que são as bibliotecas ou plugins aí, como queira chamar. E aí ele gerencia isso para a gente. Então, por exemplo, quando eu instalo o Ruby, se eu digitar aqui gem -v, ele vai dizer qual a versão do meu RubyGem, que é o meu gerenciador de pacote. Depois vocês vão ver que existem alguns comandos para atualizar a gem, que é o gerenciador de pacotes, e fazer, etc, etc. Aqui, por exemplo, na minha máquina, eu posso listar quais são as gems disponíveis. Então, genlist. Se eu der genlist, ele diz que esses pacotes aqui, ou essas bibliotecas aqui, são as bibliotecas que estão disponíveis para o meu Ruby. Ok? Se eu der uma olhada aqui no site, eu posso ver todas as gems. Eu tenho ali instalado o Facebook. Se eu procurar aqui, ó, Facebook, existe uma gem chamada Facebook. Existe uma biblioteca para acesso ao Facebook aqui. Existem outras, tá vendo? Ok? Tem uma que eu utilizo bastante também, que é a Faker. A Faker é para você gerar nome falso e tal, né? Então você pode instalar também. Faker CPF, pronto, vamos dar uma olhada nesse aqui. Vamos dizer que eu quero simular números de CPF, gerar, e aí para fazer um banco de dados falso e fazer testes locais aqui. E aí o que é que eu faço? Procurei aqui na RubyGem, achei essa gem chamada CPF Faker. Quando eu clico aqui, ele vai dizer, para instalar, digite no prompt gem install CPF Faker. E aí, se eu vim aqui e mandar instalar, ele vai na internet, talvez demore uma besteirinha, porque aqui é um pouco lento, vai baixar essa biblioteca, esse pacote, esse gem, e vai instalar, e essa gem vai ficar disponível para que a gente utilize com o Ruby, tá certo? Deixa só ver se ele vai concluir aí, enquanto ele vai concluindo, pronto, rodou, veja que ele foi lá no GitHub, baixou e tal, instalou aqui, ó, duas gems instaladas, ele instalou o CPF Faker e instalou esse clipboard que provavelmente é uma dependência, ou seja, para ele funcionar ele precisa desse outro, ok? Então veja que é muito simples trabalhar com a gem, basicamente você pede para instalar e depois pode listar as gems que você tem. Se você olhar aqui, está lá a CPF Faker para a gente utilizar. Depois a gente vai ver como é que utiliza isso e pode ver mais detalhes. E por fim, o Rails. O Rails nada mais é do que uma gem também. Não é? Se a gente olhar aqui, ó, o Rails é uma gem, ou seja, é um plugin do Ruby, é um framework do Ruby. Tá? Então, basicamente, o que eu preciso fazer para instalar o Rails, tendo instalado o Ruby na minha máquina, é digitar aqui, ó, gen install Rails. Quando eu faço isso, eu não vou fazer porque ele demora bastante para ir lá na internet e baixar. Ele vai na internet, baixa todas as bibliotecas necessárias, as dependências necessárias,
e instala no seu computador. E aí você vai ter o Ruby e a Gem instalado a princípio, e a partir disso você consegue instalar os plugins, instalar as bibliotecas, como o Rails e como essas outras que a gente comentou. Ok? Então, apesar de eu estar comentando tudo isso, o ideal hoje, ao invés de fazer toda a instalação do zero, é você utilizar algo como o Vagrant aqui que a gente comentou seguindo esse tutorial, porque você já vai ter tudo pronto em uma máquina virtual para você utilizar. Então, para finalizar essa partezinha, eu queria dizer o seguinte: apesar de ser um curso para iniciantes, eu não tenho como mostrar aqui, por exemplo, como você utilizar um banco de dados com SQL, tipo MySQL. Então, eu estava pensando aqui que talvez o único pré-requisito para quem conhece linguagem de programação, porque esse é o primeiro requisito, conhecer qualquer linguagem de programação, algoritmo básico, é você conhecer um banco de dados que utiliza SQL como o MySQL, tá certo? Então, por quê? Porque não vai ter para onde a gente correr, a gente vai ter que utilizar o MySQL aqui, o MySQL como banco de dados, e aí isso você vai ter que conhecer pelo menos, ok? Infelizmente, não tem como a gente ver o Rails sem estar vendo alguma coisa de banco de dados. É um pré-requisito aí no caso desse curso, ok? Bom, então a gente fica por aqui, passei um pouquinho do tempo, dos 15 minutos aí que é o prometido, mas é isso. Já já a gente volta e até mais.